Fala, torcedor palmeirense, mais notícias do Verdão nesse domingo. E o Palmeiras agora, torcedor, depois dessa eliminação precoce no Campeonato Mundial, tem que levantar a cabeça e pensar no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Eu separei aqui um corte da programação da CNN Esporte com Domingol com Benja, onde o Paulo Turra, que é técnico de futebol, trouxe todas as notícias e fez uma grande análise do Verdão aí que promete para a temporada de 25. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e também me incentivar. Então vamos para o programa. É o nosso primeiro assunto do Domingol. A gente falou muito, né, sobre a possibilidade do que aconteceria com o Palmeiras, se seria suficiente para bater o Chelsea, para passar, ou não daria conta do recado. Paulo, você como treinador, o que você viu em campo ali? Foi um Palmeiras que estava nivelado com o Chelsea e aí sobressaiu o futebol que deu sorte, que aproveitou ali dos momentos, ou havia uma disparidade, um nível desigual entre as duas equipes? Acredito que a ausência do Gustavo Gomes e do Piquerez fez bastante problema, levou bastante problema para o Palmeiras. Pelo histórico deles no clube, pelas campanhas que eles vêm fazendo, pelos títulos que eles têm com o clube, eu acho que isso aí deixou o Palmeiras mais vulnerável. Mas perante todo o jogo, teve momentos que o Palmeiras esteve melhor, mas na maior parte o Chelsea esteve melhor. E no final, por uma infelicidade, acabou tomando gol, mas eu acredito que o Palmeiras fez uma boa campanha, os clubes brasileiros fizeram uma boa campanha e o Palmeiras não tem nada o que reclamar. Perdeu para uma grande equipe, lógico que isso não é consolo nenhum, mas perdeu para uma grande equipe e pronto. E o jogo que ele fez especificamente, que foi eliminado, eu acho que pesou muito essas duas ausências aí. Muito bem, daqui a pouco o Paulo vai falar pra gente um pouco da experiência dele aqui, como treinador do Santos, do Atlético Paranaense, mas seguindo aqui no assunto do Mundial, mano, você acha que já deu a hora de trocar o Abel Ferreira? Tchau, Palmeiras? Olha, Jairo, de verdade, cara, eu acho que o palmeirense passa muito pano pro Abel. O Abel, ele é um grande treinador, é um cara que tem história no clube, mas o Palmeiras aí nesse Mundial, ele não jogou o que poderia jogar. Se a gente pegar a própria campanha do Palmeiras na fase de grupos, tudo bem, pegou o Porto, o europeu, beleza, o Palmeiras jogou melhor, poderia ter vencido, não venceu. O jogo contra o Al-Ahly, o Palmeiras ele tava ali realmente sofrendo, era um jogo difícil, até o gol contra do cara ali, o Palmeiras ganhou, 2-0, ok, passou. Mas o jogo contra o Inter Miami mostrou uma realidade do Palmeiras que deixou a torcida realmente com a pulga atrás da orelha. O Palmeiras foi buscar o empate ali, tudo bem, conseguiu uma classificação aí pegando o adversário mais fraco nas oitavas, porém, te falar, Jairo, é um time que tem que jogar mais bola do que tá jogando. Tudo bem, essa partida contra o Chelsea, o primeiro tempo foi horroroso, o Palmeiras não jogou nada. No segundo tempo faz o gol logo cedo ali, ganha corpo na partida, tava até melhor que o Chelsea quando toma o segundo gol, mas, cara, não é aceitável pro palmeirense achar que o Palmeiras está jogando a bola que deve jogar. Com esse time, vamos pegar o exemplo aí, o Fluminense. É o brasileiro que chegou mais longe no Mundial. Tem um elenco inferior ao Palmeiras, chegou com um treinador aí recente, o Renato Gaúcho assumiu o Fluminense recentemente, já tá fazendo um trabalho melhor que o Abel, e o Abel, com todas as saídas que ele teve, mas ele teve reposição também. O time do Palmeiras, ele repôs à altura os jogadores que saíram, mas você pode falar, mas o Dudu era isso, o Rony era aquilo, não sei o quê. Olha os jogadores que chegaram pro Palmeiras, e o Palmeiras não consegue jogar a bola que já jogou. O Abel é um grande treinador, é muito competente, não estou contestando o que ele já ganhou, eu estou contestando o que ele está apresentando. E eu acho que ele tem que ser mais cobrado sim pela diretoria. Michel, você acha que a vida do Abel tá fácil no Palmeiras? Inclusive, quem é mais técnico, Abel ou Renato Gaúcho? Por que você não fez essa pergunta para ele também? Cara, eu acho assim, eu concordo com o Mano em partes. Eu acho que o Abel, ele, se a pergunta for, ele tem que sair do Palmeiras hoje, acho que não. Acho que ele ainda continua sendo um grande treinador. Eu acho que os resultados não são os mesmos que há uns anos atrás. Só que isso é o mal do brasileiro, né? Acho que do treinador facilmente ele perder a credibilidade. E eu acho que a gente acompanha o trabalho do Abel, ele é sim um grande treinador e um dos melhores treinadores aí que a gente tem no Campeonato Brasileiro. E lógico, acho que hoje o Palmeiras não vive talvez um bom momento, mas chegou umas quartas de final mundial, perdeu para uma grande equipe que é o Chelsea, mas eu acho que as mudanças que teriam que acontecer no Palmeiras, eu acho que é uma mudança, acho que talvez no elenco. Acho que tem muitos jogadores ali com bastante tempo dentro do clube, já com uma certa idade,
eu acho que tinha que haver essa renovação também. Acho que o mais me preocupa é isso. Eu acho que, como o Turra falou, a ausência desses dois, o Piquerez e do Gomes foi importante, que para mim são dois ótimos jogadores. Então, Murilo assim, também, né? O próprio Murilo, exatamente. Então, assim, fez falta. Justifica? Cara, não justifica. Eu acho que é um mata-mata e faz parte. Eu acho que eu queria agora aproveitar e mandar um recadinho, sabe, pra quem? Pro Edinho. O Edinho hoje ele chegou aqui, hoje não tá bem legal. Então não sei o que você pode escutar aí no teu retorno aí, porque. Mas só pode ficar tranquilo, faz parte, Edinho. O Edinho é nosso diretor aqui do programa, palmeirense que só. A galera conhece o Edinho, porque a gente fala dele muito aqui, porque ele fica pegando meu pé no programa inteiro. Ele tá bem sem voz hoje, aí deve ter gritado bastante, tá legal, né? E chorado também. Ele não tá legal. Ele não tá legal. Ô, Turra, você que treinou, por exemplo, lá o Vitória em Portugal, você avalia que aquele primeiro jogo, porque muito palmeirense falou assim, ó, jogou muito bem contra o Porto, né? Jogamos como um time europeu. Você acha que o Porto é um time europeu comparado em nível com os demais? Ele pode ser comparado somente com o Benfica do que a gente viu no Mundial, ou ele pode entrar na mesma prateleira dos demais clubes europeus, como a gente viu os alemães, os ingleses ou o francês? Não, o Porto não. O Porto de hoje não. Já foi. O Porto, há algum tempo atrás, o Porto já foi forte como esses que estão no Mundial de Clubes. Mas o Porto do Mundial de Clubes é longe de ser o Porto que já esteve nos auges de Mourinho, etc. Então, assim, o Porto passa por... Inclusive, foi após a eliminação deles, o treinador deles foi demitido, o Anselmi foi demitido. E agora eles acabaram de anunciar o novo treinador, então assim, o Porto é um clube europeu, português, mas está longe de ser a prateleira de cima do futebol europeu. Você acha que o Palmeiras hoje, mano, é um time cansado em termos de repertório? Falta tentar um estilo de jogo diferente? Acho que poderia ser uma alternativa, Jairo, mas, por exemplo, tem muitos jogadores do Palmeiras, o próprio Estevão. O Estevão, cara, apesar de ter marcado o gol de empate ali, quando o Palmeiras conseguiu um empate contra o Chelsea, mas não é um cara que foi bem no Mundial. Rafael Veiga, que sempre foi um cara que carregou o Palmeiras nas costas, não é um cara que tá bem. Então o Palmeiras ele tem alguns jogadores aí que tiveram uma queda de rendimento absurda. E nesse ponto eu acho que o treinador também é importante para conseguir resgatar esse jogador. Porque não dá para falar que o Veiga esqueceu de jogar bola, não dá para falar que o Estevão é mau jogador, mas algumas coisas têm acontecido no Palmeiras que não estão realmente surtindo efeito. Eu acho que algumas insistências do Abel, até em escalações, em forma de jogo do Palmeiras, eu acho que o grande treinador, e o Abel é um grande treinador, ele tem que ter um repertório diferente e sair daquela casinha que muitas vezes é a zona de conforto. O cara fala, pô, não tá dando certo aqui. O grande treinador tem que ter um leque de opções. Ele não tem que, tudo bem, ele pode ter um estilo preferido, mas ele tem que ter outras variações ali dentro do planejamento dele para moldar o elenco de acordo com que possa talvez fazer um futebol melhor. Esse jogo do Palmeiras aí contra o Chelsea, cara, quando o Palmeiras ele tava realmente em cima do Chelsea no segundo tempo, até com possibilidade de fazer o segundo gol e virar o jogo, quando ele acaba tomando o gol nessa fatalidade, que muitas vezes a gente até acaba criticando o goleiro, tem muita gente execrando o Everton aí também, mas eu não achei que foi falha dele. Depois a gente pode até discutir a respeito desse tema aí também, mas eu acho que o Abel, cara, de vez em quando até em algumas perguntas ele é evasivo, sabe? Teve até uma polêmica aí depois aí, não sei se a gente pode comentar a respeito. Comentar pode, acho que a gente não pode passar as imagens ali, mas ele e o Estevão rindo de uma pergunta que foi feita. Sabe, eu acho que o Abel, cara, não é minimizando, repito, o que ele já ganhou, a história que ele construiu no Palmeiras. O Abel, ele é o carro-chefe do Palmeiras e tornou-se o maior treinador da história do Palmeiras, mas isso não isenta ele de críticas. Eu acho que ele pode sim ser cobrado, principalmente pela diretoria. Eu acho que tem que haver sim uma reunião ali com a Leila, inclusive a Leila que de vez em quando dá um pitaco aqui, um pitaco ali. Eu acho que é importante ela sentar com o Abel e fazer uma cobrança. Porque, cara, repito, Jair, o Palmeiras é uma Ferrari que anda a 80 por hora. E aí quando de vez em quando engata lá uma outra marcha lá e chega a 100, acham que tá tudo bem. A partida que o Palmeiras fez contra o Botafogo no Mundial talvez tenha sido a melhor que o Palmeiras fez. Mas é pouco pro Palmeiras. Um jogo, especificamente, jogar bem. O Palmeiras ele deveria, junto com o Flamengo, seriam os times brasileiros que chegariam mais longe. Com todo respeito ao Fluminense e ao Botafogo. Mas a expectativa em cima dos dois era muito maior do que do Botafogo e do Botafogo e do Fluminense. Então, para mim, Flamengo e Palmeiras foram grandes decepções.
o aproveitamento, por exemplo, do Fluminense na primeira fase foi o pior de todos. E é o único que está na competição até agora. O Flamengo era o melhor, caiu. Vamos falar a respeito do Estevão, já que a gente citou um pouco desse assunto, né? Por que aconteceu? Teve uma entrevista coletiva depois do jogo, que aí um repórter faz uma pergunta e aí o Estevão fica conversando ali, cochichando com o Abel, né? Dando risada da pergunta, não responde direito. Já tem a ver com a polêmica da outra pergunta que fizeram para ele, que ele falou que estava difícil focar, né? De estar ali no Palmeiras, lembrando que ele já foi vendido e agora essa foi o último jogo, vai embora, vai jogar no Chelsea. Michel, você que já passou por isso, né? De estar atuando, contrato assinado com outro clube, na expectativa de sair, realmente é difícil focar, isso atrapalha dentro de campo, pelo fato dele ser um moleque, né, super novo também, às vezes tá com foco, né? Pô, jogar na Europa é o sonho de todo mundo, é o parceiro que vai ter no campo, que é o cara que ele jogava no videogame, esse tipo de coisa interfere? Cara, não deve interferir, não. Eu acho que até que nesse caso do Estevão, se foi falado, pô, o último jogo dele talvez possa ser o último jogo dele, se caso, né, o Palmeiras perca contra o time dele na próxima temporada, que é o Chelsea. Cara, nessa hora você tem que levar pro lado positivo. Pô, você vai enfrentar o seu futuro time contra o seu futuro treinador. É o momento de você mostrar tanto sua qualidade técnica, seu profissionalismo, até porque até então, aquele momento, você está vestindo a camisa do Palmeiras. Então, acho que isso não deve atrapalhar. Lógico que tem toda aquela ansiedade de Já teve algum momento assim? Era o seu último jogo naquele clube e você estava enfrentando o seu próximo clube? Não, isso não. Mas a gente sempre, a grande maioria das vezes, a gente já sabe o momento que vai sair, quando que vai ser o último jogo. Só que ali você tem que ser profissional e dar o seu melhor até o final, né? E acho que o Estevão lógico, como eu falei, a ansiedade, você fica ansioso, é algo novo, muitas das vezes o desejo do atleta de ir jogar no futebol europeu, num grande clube, que é o Chelsea, mas antes de entrar nesse processo, você tem que continuar o seu profissionalismo, manter o respeito pela camisa que você está vestindo. É pesado, né? Que é muito pesada, que é a camiseta do Palmeiras, que eu tive a honra de vestir. Então, assim, eu acho que não deve ser um problema, não. Você tem que manter o profissionalismo e o respeito pelo seu clube e fazer o seu trabalho. Turra, você que já lidou com times como o Santos e o Atlético Paranaense, tem essa característica, né, de aproveitar os atletas da base, de lidar com molecada bem jovem também. O que você faria numa situação como essa, assim, de tá vendo o seu melhor jogador do momento indo embora, jogando até com um adversário que ele, daqui a questão de semanas, estará atuando, serão os companheiros de equipe dele? É difícil. É difícil, mas assim, nós temos que levar em conta que o Estevão é uma criança ainda, né, entre aspas, né? 17 anos e já foi vendido pro Chelsea, então assim, e ele jogando, mas há de ressaltar que o Estevão fez o gol contra o Chelsea. Então, assim, a gente fala, porque a questão aí que ele não foi muito bem durante o jogo, eu também acredito que por ele estar jogando numa posição que não foi aonde que ele surgiu no Palmeiras, né? Ele sempre atuou, as grandes partidas que o Estevão fez no Palmeiras foi pelo lado direito, de fora para dentro, né? Então agora nesse Mundial aí ele jogou por dentro, ele jogou pelo lado esquerdo, o Alan que estava jogando pelo lado direito, então eu acho que isso também atrapalhou um pouco o rendimento do Estevão. Mas a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente eu que sou treinador, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, porque é um jovem, se os mais experientes, se os mais cascudos cometem erros ou tem alguma dificuldade, então imagine um jovem que de um momento para o outro ele foi vendido, está jogando contra a equipe que ele vai jogar amanhã, vai estar ao lado dos seus colegas, e mesmo assim ele vai lá e fez um gol. Então assim, a gente tem que enaltecer também isso. Agora, não é só a questão que o Palmeiras não chegou nas semifinais ou não chegou numa final que todo mundo aguardava. O Palmeiras, ele está com uma equipe que ela está sendo reformulada. Quantos novos reforços e bons reforços chegaram esse ano para o Palmeiras? Ao contrário, a gente vê que alguns jogadores, como o Michel está falando, por exemplo, Estevão, o Veiga. O Veiga é um cara com estofo muito grande. O Veiga, eu acredito que historicamente, nesse momento do Abel, quem sabe seja o jogador que mais gols decisivos fez com o Abel. E nesse momento, nesse jogo, especificamente falando desse jogo, o Veiga estava fora. Então assim, será que não era momento também do Veiga estar, pelo estofo que ele tem
por ele já ter disputado grandes jogos e conquistado grandes títulos pelo Palmeiras. Do teu time, nesse jogo, você deixaria o Veiga em campo Eu deixaria. O Estevão de fora? Não digo que o Estevão de fora, eu colocaria os dois, mas eu acho que o Veiga, aí, principalmente, aí é uma questão de abrangente que a gente como treinador tem que pensar, principalmente tu ter os desfalques de Gomes, Piquerez e Murilo. Mas Murilo já não jogou o jogo anterior, mas são 3 jogadores com estofo de títulos, né? Com estofo de campeões pelo Palmeiras, e aí tu tem o Veiga e tu deixa o Veiga no banco. Não dá. É mais um cara que tem um estofo de títulos, mas ele tá no banco. E ele, com os 3 que já saíram, fizeram muita falta pela experiência, pela qualidade e principalmente, volto a falar, pelo estofo. Títulos, conquistar grandes títulos pelo Palmeiras. E eles 3 não estão e nem o Veiga. Então assim, mas isso é o treinador que tá lá, eu só tô dando um pitaco aqui como, né, um amante do futebol. Mas eu acho que a gente não pode carregar muito o Estevão. O Estevão é um menino. Hoje no Brasil está tendo essa dificuldade que esses jovens aí poderiam ficar aqui, né? Mas eles não ficam por causa dos milhões que são pagos e pronto, e a gente tem que entender, e eles estão precocemente indo lá para fora, entendeu? Então poderia ficar aqui o Estevão mais 2, 3 anos, mas não foi, então foi vendido. Então assim, eu acho que o Estevão fez um papel, deu a sua contribuição desse tempo que ele ficou e está indo para um grande clube e espero que ele tenha muito sucesso lá também. Tchau. Queria fazer uma pergunta para o Turra sobre o Veiga, por exemplo, né? Como que um treinador vai administrar esse momento? Como ele falou que seria talvez o momento do Veiga entrar. Só que pelo futebol mostrado hoje, eu sinceramente não colocaria. Lógico que tem todo esse histórico, concordo, é um jogador, tive também o prazer de jogar com ele, muito decisivo em Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim. Mas assim, como que você vai gerir isso? Por exemplo, ele não vive um bom momento. Tecnicamente não seria o momento dele ser titular do Palmeiras. E aí você tem jogadores que estão atuando bem. Como que você faz essa troca? Como que você vai colocar, como você vai administrar colocando esse jogador que não vem jogando bem tecnicamente, no lugar talvez de um atleta que vem mostrando, que vem jogando, e aí eu queria saber como que o treinador vai gerenciar isso para colocar esse jogador. Por isso que eu falo assim, nós falando aqui é muito fácil, né? Sim, cabeça fria. É a cabeça fria, depois de tudo acontecido, então assim, fica tudo muito fácil. E quem tem que decidir é o Abel com a sua comissão. Isso aí, com o seu grupo de jogadores. Então assim, ele com certeza, eu dei apenas a minha opinião. Sim. Então o Abel com certeza deve ter as suas razões para, no momento que tu não tem esses 3 que nós falamos, Gustavo Gomes, Piquerez e Murilo, tu também deixar um cara que está fisicamente ok fora, é porque ele tem as suas razões. O Alan também vem jogando bem, vinha jogando bem nesse campeonato, então ele deve ter as suas razões. Mas que eu acho que principalmente pela ausência dos 3, eu acho que tu colocando um jogador com esse estofo, com esse histórico no Palmeiras, eu acho que seria uma forma de minimizar, se é que dá para se dizer assim, minimizar a ausência de 3 grandes jogadores. E o Palmeiras sempre foi muito forte defensivamente, né? E tu perde 3 jogadores importantes defensivamente falando. Eu vou falar para vocês, eu até acho que o Palmeiras foi bem. Lógico que... Você acha que foi o melhor jogo do Palmeiras? Não, melhor jogo do Palmeiras não. Mas perante as dificuldades, perante o adversário, perante o jogo, a importância do jogo, cara, e perante as adversidades, pelas características do time do Palmeiras, o Gustavo Gomes é uma bandeira do Palmeiras hoje, né? Quem sabe hoje o Gustavo Gomes possa ser considerado, com certeza, um dos melhores, 3 melhores centrais da história do Palmeiras. Fala, torcedor palmeirense, acompanhamos aí a programação da CNN Esportes com o Domingão com o Benja, onde o Paulo Turra fez uma excelente análise do Verdão aí nesse Mundial 2025, e o Palmeiras vai voltar muito mais forte, como ele falou aí, e também fez a projeção, né, do Palmeiras para os próximos campeonatos,
Palmeiras, torcedor, não vamos abaixar a cabeça, viu? Ficou aquela impressão que o Palmeiras poderia ter ido muito mais longe. Isso porque, como a gente falava aqui no canal, o confronto mais difícil com certeza era esse aqui contra o Chelsea, viu? Depois do Fluminense ali nas semifinais, tenho certeza que o Palmeiras era mais time, poderia passar, aí pegaríamos uma final, né? Aí sim, se perdesse a final, tava tudo certo, né? Mas o Palmeiras poderia ter ido muito mais longe, ficou esse sentimento. O Palmeiras não desempenhou bem, na verdade, nenhum jogo, né, torcedor? Vimos ali um jogo bom ali contra o Porto, depois fizemos mais um jogo bom ali contra o Botafogo, mas no restante do campeonato, o Palmeiras parecia que ficou um pouco abaixo do que pode apresentar, né? Jogadores ali de renome não renderam tudo que poderiam, mas é isso aí, torcedor. Não podemos abaixar a cabeça, tem uma grande temporada em 2025 ainda pela frente. O Palmeiras está vivo em vários campeonatos, Copa do Brasil aí onde vamos encarar nosso maior rival nas oitavas de final, temos o Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras também está muito bem colocado lá na parte de cima da tabela. E não podemos esquecer do principal campeonato, sonho de consumo aí da torcida palmeirense. Já estamos acostumados, né, torcedor? A Libertadores, onde fizemos 100% na fase de grupos. O Palmeiras está muito bem, está botando medo aí nos rivais. Tenho certeza que alguma coisa ainda esse ano o Palmeiras vai conquistar, né, torcedor? Levantar a cabeça e bola para frente. 2025 está só começando. Vamos fazer aqui algumas informações do Verdão desse domingo. O técnico Abel Ferreira retorna ao Brasil com algumas preocupações relacionadas à formação do time do Palmeiras. Isso porque ele não poderá contar com o Estevão, que agora integra oficialmente o elenco do Chelsea. A saída do jovem camisa 41 pode abrir espaço para o retorno de Felipe Anderson, que está fora de ação há 4 partidas. É a chance do Felipe Anderson, viu, torcedor? Um jogador de renome internacional, fez uma grande carreira ali na Europa, principalmente na Lazio. Na Lazio ali é um jogador referenciado, fizeram uma grande festa ali de despedida. Não porque ele estava indo embora e eles queriam que ele fosse embora, mas porque é um jogador que representou demais com a camisa da Lazio ali. E agora no Palmeiras não está conseguindo representar muito, né, torcedor? Não sei se é por conta do calendário brasileiro, que a gente sabe que é bastante puxado. Parte física também não sabemos se ele está 100%. Mas é que nem eu falei aqui, só depende dele para ele dar a volta por cima e representar com a camisa do Palmeiras. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.